O que o narcisista e o universo têm em comum? Para Schopenhauer, ambos são guiados por uma força, a vontade cósmica, um desejo cego e irracional, sem propósito, que move todas as leis da natureza, até a sua busca incessante por validação. O narcisista, em seu egoísmo destrutivo, é a manifestação mais crua dessa vontade dentro do reino humano. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, sobre o que o narcisista e a natureza têm em comum, fique conosco após o sinal da vinheta. Para o filósofo Arthur Schopenhauer, a natureza ela tem uma força que é totalmente insaciável e incontrolável. E muitas vezes isso é chamado de vontade cósmica. Mas na maioria das vezes esse querer não é totalmente consciente. Na maioria das vezes é uma força cega e metafísica, tá? Que está sempre presente e ela está, por exemplo, tanto na gravidade quanto no crescimento da planta e nos instintos humanos. E muitas vezes a coisa em si é o fundamento irracional do mundo. O interessante é que a vida ela é indiferente dos nossos desejos e a nossa vontade. O mundo segue o seu fluxo, né? Interessante que William Shakespeare ele diz o seguinte, que o mundo não espera nós lamentarmos a nossa ferida para ele continuar indo adiante. Não, o mundo é totalmente indiferente às nossas necessidades mais básicas. Mas o interessante é que o narcisista também tem essa força em comum, né? Porque nós temos que entender que nós somos parte da natureza, né? Porque Arthur Schopenhauer ele influenciou muito a visão de Sigmund Freud para elaborar a teoria da libido. Porque para o Arthur Schopenhauer tudo estava envolto, né, numa força totalmente cega e irracional, e que na maioria das vezes segue o seu curso. Então, o narcisismo, sim, ele é uma força imóvel da própria natureza. Nós queremos ou não, nós aceitamos essa verdade ou não. Mas o interessante é que tudo na natureza ela tem a sua ânsia de existir de autopreservação. Em todas as pessoas que lutam para se preservar, seria uma espécie de narcisismo. Mas há uma diferença muito grande entre o narcisismo saudável e o narcisismo patológico. Mas em questão ao narcisista, como isso acontece? O interessante é que para a mente do narcisista, o fenômeno da vontade é uma guerra que é totalmente incisa, na verdade, vamos dizer assim, concisa, né? Ou seja, a vontade cósmica se manifesta em cada indivíduo. Porque a natureza, ela luta por autopreservação. Todo ser humano, ele vai lutar pela sua autopreservação. Se olharmos isso no livro de Friedrich Nietzsche, A Gaia Ciência, ele diz que, na verdade, há uma força que guia o ser humano. Mas ele sempre vai utilizar o quê? Do pensamento e da lógica para justificar essa vontade do qual Schopenhauer ele chama de desejo. Então, na verdade, o narcisista, essa vontade, ela é totalmente hipertrofiada e patológica. Por quê? Porque como o narcisista é um manipulador, ele sempre vê o outro como uma espécie de objeto. A vida do narcisista ela é guiada o quê? Pela dor e pelo tédio, tá? Ou seja, pelo prazer e pelo tédio, me perdoem. Então, quando ele tem o prazer, na verdade, ele esquece momentaneamente o seu ego, porque ele já foi suprido. Então, quando o seu ego passa esse desejo, ele volta a desejar novamente. Então, por isso que a vontade dele é totalmente cega, porque ele é ligado, né, às sensações que o mundo proporciona para ele.
A natureza, ela não tem essa constituição de desejo que o ser humano tem. Essa que é a grande diferença. Porque a natureza, ela tem um princípio de vontade. Tudo é uma espécie de preservação. Ou seja, os animais não comem mais daquilo do que precisa. Na verdade, eles apenas se alimentam daquilo que é necessário. O ser humano, como ele tem uma abstração da realidade, né? Ele tem a subjetividade, isso nele é muito mais forte, porque sempre vai alimentar sobre o outro, o desejo que ele tem sobre a realidade. Então, muitas vezes, que o ser humano ele age com requintes de crueldade. A natureza, ela é particularmente crua, mas o ser humano ele age com requintes de crueldade. Ou seja, ele não é apenas guiado pelo o desejo, mas ele tem um sentimento que é totalmente macabro. A natureza não é macabra, mas o ser humano, devido ao seu grau de abstração, o seu excesso de subjetividade, ele faz as coisas serem muito mais insólitas e macabras, porque isso está revelando, né, uma parte intrínseca do seu ser que é totalmente deturpada. Então, quando você olha na natureza, a natureza ela não tem uma concepção de algo distorcido. A tartaruga tem a sua natureza, o gato tem a sua natureza, faz sexo com o ser da sua espécie. O ser humano não. O ser humano, ele já pega, ele quebra a sua própria lei, ou seja, que se refere à sua própria manutenção existencial, para fazer algo insólito, algo que foge dos limites da natureza. Então, ele está rompendo a sua própria biologia, né, a favor de manter o seu desejo. Então, é por isso que o narcisista, ele, por exemplo, ele vive em um mundo totalmente hipertrofiado e totalmente patológico. É por isso que ele vai fazer o quê? Do uso do outro. Ele vê o outro como uma espécie de um suprimento narcísico, onde a vontade está em guerra sempre consigo mesmo. Então, ele sempre destrói o outro para afirmar a sua própria vontade. Mas cada vez que ele afirma sua própria auto-vontade, ele também se destrói em relação ao outro. Mas antes de continuar com o tema de hoje, se o nosso tema é totalmente relevante e faz sentido para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê o joinha. Nós publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. Eu peço que você se inscreva e ajude o nosso canal, que ele é totalmente pequenininho, né? E eu conto com carinho e com a ajuda de vocês e nos dê essa força. Mas como eu não quero me delongar, eu quero falar uma coisa muito interessante, que como você pode dissipar essa tirania, vencer esse eterno movimento. O interessante é que o nosso intuito no canal não é dar uma resposta que é totalmente simplista, né? Mas sim fazer algo que está de acordo com o nosso alcance. O interessante é que no livro de Arthur Schopenhauer, o mundo como vontade e representação, e sobre a natureza do sofrimento, o homem, a natureza, o cosmos, ele é totalmente indiferente ao que acontece a todo o resto do mundo, porque todos lutam com uma espécie de suprimento. A natureza se supre mediante a sua autodestruição. Então, para você ver que na natureza, tudo para que possa nascer, ela praticamente tem que morrer. Também ele faz isso, mas só que quando ele destrói o outro, mas ele também se autodestrói, que é gerado na sua própria percepção da realidade. Porque ele somente vê a si mesmo, ele vê apenas o seu universo como a única coisa existente do mundo. As outras coisas praticamente não importam. Então, para você, por exemplo, quebrar essa corrente, você tem que ver qual é a natureza que move o narcisista e o manipulador. Por que isso? Porque você reconhecendo isso, que o seu comportamento é totalmente irracional, você vai se desvincular dessa pessoa emocionalmente, porque você vê que essa pessoa não tem mais jeito, porque na maioria das vezes é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista que age dentro desse meio, em detrimento do narcisista social. Então, dentro da misantropologia, né, o ser humano ele é movido somente pelo querer.
A consciência é a única forma de nos libertarmos dessa tirania irracional. Ou seja, como o ser humano ele apenas toma atitudes, né, somente mediante o seu próprio pesar, a sua abstração, e ele não pensa praticamente no outro, o ser humano ele apenas pensa em si. Então você entendendo isso, você vai perceber que cada pessoa vive o seu universo de modo particular. Todas as pessoas vivem, tá? Mas há uma diferença entre o egoísta e o narcisista. O egoísta ele pensa apenas em si mesmo. O narcisista, para ele sobreviver, ele tem que destruir o outro. Então, ele é uma força que na maioria das vezes você não tem que o enfrentar, mas na maioria das vezes você tem que evitar. E sempre é bom você se desvincular desse tipo de pessoa antes que seja tarde. Então, você já percebeu que o comportamento humano, na maioria das vezes, se assemelha à força da natureza, que é totalmente cega e destrutiva? Se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. E mais uma vez eu agradeço o carinho e a atenção que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.